Olá, bem-vinda ao Talk Suzy. Eu sou Suzy Kim e começa agora mais uma edição do Talk Suzy. Eu sempre trago pessoas muito interessantes para conversas bem descontraídas. E hoje eu trouxe uma querida aqui, Bárbara Ferreira. Ela é psicóloga e neuropsicóloga. Bem-vinda, Bárbara. Obrigado, viu, por ter aceito o convite. Imagina, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, estar aqui com você. Bom, meu nome é Bárbara Ferreira, como a Suzy falou, sou psicóloga e neuropsicóloga. Trabalho hoje na parte clínica da psicologia, com psicoterapia, ajudando ali pessoas em suas rotinas, trabalhando com transtornos mentais, também com autoestima, autoconfiança, e na parte da neuropsicologia ali fazendo aplicação de testes, laudos. Ah, que legal, muito legal, né? E é corrida também sua rotina, né? Muito Muito corrida. corrida. Inclusive, hoje foi bastante corrido para Hoje nós, né? E já aproveitando o gancho dessa rotina corrida, eu queria perguntar para você sobre essa vida intensa que a gente leva, correria, muito trabalho, muitos compromissos, né? A gente tem pouquíssimo tempo para a gente mesmo. E eu queria que você, por favor, explicasse para a gente, se essa correria doida que a gente vive, se causa algum transtorno, algum problema para a gente. Sim, hoje nós vivemos numa era muito acelerada, né, Sim, nossa, muito, demais, muito, demais. muito trabalho, né, nós como mulheres temos a jornada dupla, até Sim, tripla tripla às muitas vezes, vezes, né, né, então verdade. trabalho, já cheguei em casa trabalhando também. Uhum. Mas antes da gente entrar nessa questão de transtorno, o que acontece? Que muitas vezes nós vemos pessoas que se empenham muito nessa parte do trabalho, né, Ah, sim. profissional. Quando a gente fala de correria, a gente tá falando muito mais do trabalho, né, do Uhum. profissional ali. E muitas vezes a gente vê que é um escape também para a pessoa, às vezes ela tá fugindo também de uma parte da vida dela, né, dentro, por exemplo, da clínica, muitas vezes quando a gente tá ali com o paciente, a gente entende que ela tá tão ou ele, né, tá tão focado no trabalho e as outras áreas da vida está abandonadas ou estão em sofrimento, a área afetiva, saúde, né, ali a área familiar, social. Então a gente também vê que muitas vezes esse excesso, que todo excesso, né, tem uma frase que diz: "Todo Sim. excesso esconde uma falta", Uhum. muitas vezes existe aí um escape no trabalho. Mas um dos transtornos que nós temos aí, que é bem reconhecido na área ocupacional, é o burnout, né, que é o Uhum. esgotamento, a pessoa já não consegue mais nem querer trabalhar, já é um sofrimento ir Ah, já trabalhar, fica. e tem o esgotamento ali total. Mas nós também temos a ansiedade, depressão, que estão Uhum. relacionada a essa área. Tá, e como a gente reconhece, assim, quando tá a ponto de explodir? Porque muitas vezes, né, a pessoa com esse excesso de trabalho todo, de compromisso, chega um ponto que a pessoa não aguenta mais, né. E como reconhecer isso? Tem alguma forma da gente se perceber: "Ó, alguma coisa tá errada, não tá muito legal"? A pessoa pensa, ela começa ali a trabalhar bem, tranquila, animada, Uhum, motivada, e daqui a pouco ela tá, né, com várias questões que vão acontecendo, porque nada é do nada, né? uhum. Sempre vai acontecendo alguma coisa, situações na nossa vida que vão mudando ali o nosso comportamento, o nosso Ah, cognitivo, o nosso sim. emocional. Então, você vai percebendo que a pessoa começa a ficar mais esgotada emocionalmente, tá cansada, e não é aquele Uhum. cansaço que você dorme e descansa. Ah, acorda cansada já, né. Exatamente, um cansaço mental, já não é mais físico, né. Então a pessoa ela já não tem mais prazer em querer trabalhar, já tem, sabe, toda uma questão que ela começa a não querer mais estar naquele lugar. E aí Ah, você começa a perceber que há algo diferente do que o normal, um cansaço normal, ah, uma reclamação normal que acaba tendo certo. ali e já Aham. tá um pouquinho fora, então a pessoa já pode estar em um sofrimento. Uhum. E muitas vezes nem dorme, né, porque deita e não consegue dormir, dorme picado, e isso afeta no dia seguinte, a pessoa tem que acordar cedo. É Afeta o um humor, a sim, tudo, motivação. tudo, tudo, E vai né. afetando outras áreas da vida, já não É estamos falando verdade. mais só do trabalho, estamos Sim. falando também porque muitas vezes pode ser o ambiente, né, quando a gente fala da Ah, questão ocupacional, a gente está falando do ambiente do uhum. trabalho, porque nós pra gente, vamos dizer assim, o transtorno mental, ele tem vários fatores para serem desenvolvidos, não tem como a gente falar assim: "É por causa disso, é Sim. por causa daquilo", a gente tem que analisar todo o contexto que a pessoa está passando, e o ambiente é um dos fatores que, se a Ah, pessoa sim. tem uma predisposição,
pode ser por causa daquele fator ambiental que ela Uhum. acabe gatilhando ali um transtorno. Ah, tá certo. Isso também, eu acredito, né, que afete o relacionamento, às vezes a pessoa tanto com no casal, quanto com os filhos, quanto com parentes próximos Sim. que vivem no mesmo ambiente, né. A pessoa fica mais irritada, cansada, Isso. indisposta. Então, assim, é um esgotamento literal que não atinge só a área profissional, já não consegue mais ter tanta atenção, Ah, pensar tanto. Então, começa a render bem menos do que rendia antes também na questão da produtividade. ah, tá certo. E você tem alguma forma, assim, porque às vezes muitas pessoas que estão assistindo a gente tá passando por esse período ruim, eu acredito que não seja um problema, acredito que seja um período da vida, né. Tem alguma coisa que você pode orientar, como que a pessoa pode melhorar, desacelerar e melhorar um pouco essa qualidade de vida? É importante ter uma rotina saudável. Tem que entender que tem épocas no trabalho, principalmente em algumas áreas, que exige um pouquinho mais de você ali, ou tem áreas Sim. que é de muita pressão, a gente Hum, também entende essa sim. parte. A gente precisa ter o autocuidado na nossa vida. Então, é um seu momento, e o autocuidado não é sobre você ir no spa, em você sair numa loja, comprar um monte de roupa e ficar: "Ai, estou tranquila". Não, é sobre você ter seu momento, talvez um banho mais relaxante, momento de passar um creme, de hidratar o Uhum. cabelo, de assistir uma série, ouvir aquela música que você gosta. Ah, é Isso importante. precisa ter diariamente na nossa rotina, porque é o nosso momento, assim, de recarregar nossa bateria. Às vezes, seu momento de recarregar é tomando café com uma amiga, que às vezes a gente adia, né? Uhum. Esses dias eu vi até no Instagram um meme, né? Falando assim, ai, a amizade adulta, né? Você marca daqui 3 meses um É café. verdade, né, E mesmo assim não adulta. dá certo. É verdade, o negócio vai se Vai se estendendo, né. estendendo, porque todo mundo tá com É, a agenda super, cheia, então você corrida. não consegue ali se encontrar. Então, assim, você tem que entender que você tem que ter um tempo pra você. Simples no seu dia, algo que te abasteça. Às vezes é passar com uma pessoa que você gosta muito, assistir um programa, ouvir uma música, ter um tempo a mais, assim, pra você. Uhum. Então você tem que ter esses pequenos cuidados, porque são eles Então que nos sustentam no meio de muita pressão. Então, ah, assim, é muito importante isso e viu que tá, assim, com muita dificuldade, procurar tratamento. Não fuja disso, procure quanto mais cedo, porque começa nessa área e vai ocasionando nas outras as áreas outras. também as dificuldades, porque vai Uhum. mexendo, vai alterando ali o seu comportamento, o seu humor, a sua disposição, Ah, né? Daqui a pouco a pessoa só sabe chorar, não tá entendendo porque tá tendo crises de ansiedade, de choro, não tá conseguindo mais resolver problemas que antes conseguia, tomar decisões. uhum. Então vai afetando bastante. Então, procurar o tratamento, procurar colocar um autocuidado, são coisas importantes no nosso dia Uhum. a dia. E isso e também pode desencadear uma depressão também, se a pessoa não vai Sim. procurar cuidados, né. Sim, depressão, ansiedade, Uhum. é que cada pessoa desenvolve de uma De forma. uma Então, assim, forma. pode ter uma série de outras coisas, né, de Uhum. comorbidades a partir do momento que você desenvolve um transtorno, você pode ter outros Ah, relacionados. certo. E assim, por exemplo, uma pessoa que está desenvolvendo uma depressão, eu acredito que muitas vezes eu trabalhei na saúde e eu vi muito esses casos de afastamento de Hum, funcionários por depressão. hum, Às vezes a pessoa já está depressiva ou está entrando no processo, mas não percebe. A pessoa confunde como cansaço, porque eu trabalho muito, aí chega em casa, até muitas vezes nem banho a pessoa quer tomar mais. sim. E aí a pessoa acha que é cansaço, não, deixa para depois, tal. Como é fácil, assim, você acha, na sua visão, você acha que é fácil a pessoa perceber esses sinais? Não, Porque confunde, né, confunde e com também cansaço. até mesmo a depressão, a gente tem imagem de alguém super triste, sempre. Ah, E não é verdade, às vezes a pessoa brinca, faz é, é piada, verdade. mas é uma pessoa que tá com depressão. Às Uhum. vezes as pessoas elas não percebem hoje, por mais que nós temos muita informação, ainda Hã. existem pessoas desinformadas, Ah, sim. né. Mas, tem pessoas que acabam não percebendo. E É tá, é importante, depressivo. as pessoas que estão à volta mesmo perceberem, porque assim, se até o momento eu tinha motivação, eu estava bem, por que que agora eu não estou mais? O que que tá acontecendo que tá me deixando com uma visão tão negativa das coisas? Uhum. Já tô ficando pessimista, porque uma pessoa Sim. que, tem a depressão ali, é uma pessoa mais pessimista,
ela não consegue ver esperança. Então, assim, é uma pessoa que muitas vezes pode estar mais deprimida, cansada. Então, assim, são vários. Como é que fala? São vários sintomas que em cada um acaba desencadeando de uma forma, né? Ah, Mas certo. assim, começou a perceber que você tá muito pessimista, tá diferente a forma como você tá lidando com as outras coisas, que antes não era assim. Agora Hum. você chora mais, antes você não chorava menos. Agora você não sente mais prazer nas coisas que você sentia. Então, assim, Ah, então tem sempre que prestar gostei de atenção sair com os nesse. meus amigos, me divertir e de repente eu tô mudando. Então, assim, são Uhum. várias coisinhas que vão mudando. Já não tenho mais prazer em sair, já não tenho mais prazer em assistir um programa de televisão, já não ter nem televisão mais as pessoas Sim. tanto assistem, né, mas assim, uma série, Aham. já então assim, vou perdendo Vai o prazer das mudando, coisas, né. então já Uhum. é um sinal que tá apresentando ali. Ah, então a pessoa tem que prestar atenção na mudança dessa rotina. Sim, Né, que é sim. super importante e é um mal que está acometendo muita, muita, muita gente, né, principalmente depois da pandemia que nós tivemos, né. Sim, Então sim. eu acho que esse medo constante de que se volta isso, se não volta, como que vai ser daqui para frente, é um Trabalho que ficou bem trabalho, várias áreas ficaram exatamente, abaladas. porque mudou também, né, tem o pessoal que Uhum. trabalhava externo, agora muita gente trabalha home office, então eu acho que isso Sim, também isolamento. ajuda. Tem algumas pessoas que eu já ouvi mesmo falar que É, não gostam, não não gosta gosta, porque se né. sentem triste, precisam de estar no social ali para Sim. desenvolver, então tem pessoas que realmente têm uma tendência a mais, né, Uhum, e acabam desenvolvendo realmente se tem a predisposição. uhum. Então o ambiente ele Ele é super é importante, né. importante. Aquele ritual, né, que nós temos de acordar cedo, se arrumar para Ah, trabalhar, tem essa sabe, questão também. isso acho que é muito bom também, Na né. pandemia, a Hum. gente vai ver uma questão que mudou muito, que foi bem legal, que foi o quê? Pijama. Ah, o pijama, todo mundo de pijaminha. Só que assim, um pijama Hã. diferente, por quê? Também foi colocado essa importância da gente levantar e ter um propósito para se arrumar, por mais que você ia Sim. ficar na sua casa, você tinha que ter uma Aham. rotina, porque tinha muita gente o quê? Desanimada. Então assim, Sim. começaram a elaborar pijamas mais Ah, bonitos, sim. para reunião, que você podia até Aham. ficar para reunião, essas coisas. Então assim, você vê Ah, esse que bom. movimento da importância, né, que Essa parte eu aconteceu. não sabia do pijama. Ah, Eu vi que bastante legal. isso, por causa que foram pijamas mais Mais sociaizinhos, assim, mais bonitinhos, né. bonitinhos, pra você Uhum. ficar em casa, porque assim, você fica em casa e você fica desarrumado, aí você É. não vai sair, que foi o que aconteceu na Uhum. pandemia. Então, Foi. isso afeta o nosso humor também, Uhum. sem propósito no dia. Então, assim, você tinha foi estimulado não, estimulado muito que você tivesse uma rotina mesmo em casa, Ah, porque senão a gente acaba desanimando e quem tem a predisposição acaba entrando realmente nessa questão da depressão, ah, né, é de ficar sem verdade, né. esperança, sem propósito, e por aí vai, né, muita tristeza de não poder sair, então assim, Uhum. foram muitas questões que foram envolvendo. Ah, é verdade, né. E também tem a questão, assim, de pessoas, que estão em processo de depressão, sem, assim, uma esperança do futuro, que também caminha para o álcool e as drogas. Sim. Essa é a parte, eu acho que é mais difícil de tratar, porque eu acredito, assim, me corrija se eu estiver errada, eu acredito, assim, que problemas psicológicos, emocionais, são muito mais difíceis de tratar do que um mal físico, uma dor, alguma Sim, coisa assim, né. É uma coisa que tem que ser muito melhor trabalhada, a pessoa tem que se reconhecer como, assim, que está precisando de de ajuda naquele ajuda. momento. Sim. Eu acho que a partir daí, a aceitação, "eu preciso de ajuda", eu acho que a partir daí consegue, mas muita gente vai pelo caminho do álcool e das drogas, assim. E nesse sentido, essas pessoas que estão não só jovens, pessoas mais velhas também, e pessoas Sim, muito sim. jovens, né. Então isso é uma preocupação É o imensa, assim. é a busca pelo alívio. Alívio Da temporário, né. dor temporário, mas Uhum. é a forma mais rápida que você encontra de encontrar ali uma paz, né, uma tranquilidade em algum momento, de aliviar a dor, de esquecer os seus Ah, sim. problemas, sabe. Então assim, e o seu cérebro acaba registrando ali como algo como uma recompensa, algo que te ajuda, então você sempre vai buscar esse recurso, como também você trouxe da bebida, mas às vezes é da alimentação, é Ah, é alívio, verdade. É. tranquilidade. Uhum. Então assim, eu consigo esquecer um pouquinho os problemas, é como se estivesse resolvendo alguma coisa, Ah, né. Então assim, é uma falsa ilusão. E a questão da depressão, a pessoa fica muito com uma visão muito
negativa de si, do mundo, das pessoas. Então, assim, é um dos transtornos também bem difícil de trabalhar, porque ela tem uma visão sobre a própria capacidade dela ruim, Uhum. né? Que é um fracasso. A gente não sabe o contexto, talvez, que essa pessoa passou, mas tem muita evidência que é de si um fracasso por tudo que aconteceu. Então, vai Uhum. buscar muitas vezes esse caminho que é mais fácil, né? E Certo. os jovens, a gente também tem que entender, né, da onde vem essa busca, porque muitas vezes tá enfrentando algum problema, Uhum. tá enfrentando uma situação difícil. Uma das coisas também que a gente vê, que eu ouço muito para quem às vezes bebe, Uhum. é que eu bebi, fiquei mais solto, conversei mais, às vezes é Ah, muito se tímido. sentiu mais. E aí, toda vez que tá nessa situação que precisa, como é que fala? Se conectar com outras pessoas, se socializar e tem dificuldade, aí eu bebo um pouquinho que eu consigo então aí, desse pouquinho, vai ficando Vai mais se um pouquinho tornando e um daí vai se hábito, né? tornando um hábito e um vício também. Mas a gente também, vê que o uso de substância, até hoje, todas as pessoas que eu encontrei na clínica, tinha uma raiz ali de ansiedade, tinha querer fugir de um problema que não conseguia enfrentar, Uhum. é um alívio que busca realmente os jovens, pertencimento a um Ah, grupo, sim. tem toda essa questão cada pessoa tem a motivação para entrar nesse caminho. Uhum. Poxa, é triste isso, né, porque a gente vê tantos jovens se perdendo. Eu Sim, vejo muito, vi muito, né, na minha vida trabalhando na saúde, e não sim. só na saúde, hoje em dia mesmo, você anda pela rua, eu vejo, às vezes eu estou andando passando de carro ou a pé mesmo, jovens, muito jovens, com um Sim. copinho de bebida na mão. Poxa, eu fico É interessante, assim, porque triste. lembrando aqui de alguns históricos, às vezes começa em casa, não é nem na Ah, rua. é Às vezes verdade. algum dos pais Bebe, tem que tem tem bebida, vício. bebe socialmente, começou ali. Às vezes tem paciente que começou a beber com 9 anos, 11 Nossa. anos, vai lá, experimenta um pouquinho e Aí, vai às vezes é bebendo. verdade, o próprio pai, a mãe fala: "Ó, toma um golinho, vê como é que é". Ou às vezes pega escondido, É, porque tem é. em casa, tá ali disponível. Então, assim, Uhum, às vezes é por isso que cada caso é um caso, mas assim, existe às vezes começa em casa, às vezes influência de amigos. Então, assim, uhum, tem vários motivos. Então, dentro da clínica, a gente senta, entende onde começou. E aí a gente vai uhum, trazendo para ele, a importância que, por exemplo, se é uma vulnerabilidade de não conseguir, resolver um problema que ele tem capacidade, então a gente vai uhum. trabalhando esse cognitivo, as habilidades necessárias, porque muitas Ah, vezes é você não se ótimo, vê né. como capaz, Uhum, porque você não trabalhou as habilidades necessárias para isso. E aí a uhum, pessoa vai entendendo que tem outro caminho mais funcional. A gente fala que essa busca pelo álcool, pela comida e outros vícios é disfuncional. Você encontrou uma forma de resolver seu problema de forma uhum. disfuncional. Sim. Agora a gente tem uma forma funcional, que é mais trabalhosa. Por quê? Uhum. A bebida, ela é muito mais rápida, ela age muito mais Sim, rápido do rapidinho, que né. você É. ir lá e, por exemplo, resolver um problema de uma forma, ou trabalhar com as estratégias certas de lidar com a ansiedade, ou ir lá enfrentar alguém, se Uhum. posicionar, dá muito mais trabalho. Sim. Então a gente trabalha com esse enfrentamento também. E muita, a gente chama de psicoeducação, que é para a Uhum. gente trazer ali para a pessoa toda uma educação sobre o sistema do cérebro, muitas vezes, Ah. sobre o que é esse vício, como ele ocorre. Então, assim, é uma parte muito legal dentro da Uhum. terapia, que é o conhecimento, né? Sim, eu acho fantástico esse seu trabalho, maravilhoso e difícil, né. É um É trabalho complexo. árduo, né. Espero que as pessoas que estejam em terapia nunca desistam, porque o caminho para dar certo pode até ser longo, mas você chega lá uma hora, né. Eu acho muito Sim. fantástico. E você estava comentando sobre as pessoas compensarem na comida, a ansiedade, e Sim. também na falta dela, que é a anorexia. Isso tem, assim, alguma mesma raiz? Você acha que tem a mesma raiz de uma pessoa que come muito, desconta na comida, ou da pessoa que não come nada porque se olha a imagem, principalmente agora na internet, que tem essas redes, com aquelas fotos da família da margarina, né, propaganda de margarina, ou aquela pessoa super feliz 24 horas por dia na academia malhando ali. Então você acha que tem relação, essa disfunção, tanto de excesso como a falta alimentar pelas redes sociais, você acha que isso As redes sociais, ela
Pode ser considerada um dos fatores, mas existe sempre um histórico. Assim, uma Uma cobrança, às vezes em uhum. casa, às vezes a comparação que a criança ali já sofre, adolescente, e a predisposição para desenvolver essas questões também. Mas tem sempre um contexto Que antes, né, que chega chega, nesse porque ponto. são crenças, né, por exemplo, se eu estiver acima do peso, eu não vou ser amada. É como se você colocasse o seu valor ali na balança, Ah, no seu certo. corpo, e isso daí vai afetando totalmente a questão da imagem da pessoa, porque não é sobre o corpo, não é sobre o Uhum. peso, mas é a forma que ela se Que vê. ela se O vê. que é beleza, né? Dentro da clínica a gente trabalha muito isso quando tem essas questões, Uhum. né? Mas o que é beleza? Não, porque se eu for magra, eu vou ser aceita, as pessoas vão olhar pra mim, eu vou conseguir um namorado, vou conseguir uma namorada, Uhum. eu vou ser mais atraente, e não é verdade. Verdade, Não é. é Não, verdade não, isso não. daí. Não é só a gente sempre traz o quê? A questão, o que que é uma beleza? O que que é um corpo realmente bonito? Porque eu encontro muito, assim, meninas que têm o corpo, um biotipo Uhum. que não vai chegar, por exemplo, a ser extremamente magra como elas querem chegar, que é o foco delas, porque o corpo não permite. Então você vai ficar em um sofrimento querendo atingir isso, Atingir aquilo e o que não seu vai corpo chegar. não consegue, porque tem um biotipo totalmente diferente, cada um tem um biotipo, né. Sim. Então assim, é totalmente diferente. Então eu trago isso daí: "Olha, tá vendo que é irreal o que você tá fazendo, que você tá trazendo sofrimento, não é bom o seu corpo ser funcional do que só ele ser bonito?" O Uhum. corpo a gente constrói sim, só que tem pessoas que têm problemas biológicos, que dificultam o Ah, emagrecimento, sim, tem é toda uma questão. verdade. E a gente dentro da clínica, fala: Uhum. "Olha, vai no endócrino, vai numa nutricionista", também, porque Uhum. são outras áreas para cuidar, não é Sim, só a sim. gente ali, então trabalha numa equipe também. Mas é a questão de como a pessoa se vê. Então tem todo um histórico e as redes sociais é também como a gente se relaciona com ela. Ela não é ruim, mas é a forma da gente se relacionar. Uhum. Então uma pessoa que já tem essas questões, ela vai se Vai cobrar vai se comparar muito, muito, né, com muito. outras, é E verdade. muitas vezes você se compara com alguém que trabalha com isso, né, eu sempre Ah, trago isso daqui. Às vezes você verdade. olha alguém que malha, tá sempre malhando, tem um treino em dia ou a dieta, mas às vezes a pessoa tá vendendo, a pessoa é um personal que você tá É, ali, então trabalha ali e você não consegue seguir, porque você trabalha, você tem filho, você tem uma vida totalmente corrida e você não consegue exatamente. ter uma disciplina tão grande ali, não é impossível, mas é totalmente diferente e entra muito a Uhum. questão da comparação. Ah, é verdade, a comparação que mata, né. Porque tem, eu já vi na TV recentemente pessoas, assim, que ao meu ver eram tão bonitas, mulheres principalmente, né, tão bonitas, de repente elas emagreceram de uma forma tão Bruta. severa, que você vê aquela pessoa, eu não vou citar nomes, mas ai, quem assiste televisão às vezes vê, mas de uma forma absurda, assim, que a pessoa fica irreconhecível até, mas ainda acha que Tá tá bonito. gorda. Tem que tirar mais, se tirar mais vai ficar o esqueleto e a pele, É uma porque distorção da é imagem. uma distorção Hum. da imagem e também aquele desespero de não querer, envelhecer. Uhum. Tem pessoas que têm horror a ficar mas é uma coisa natural da vida. Sim, Eu acredito que você tem que passar por essas etapas, sim. principalmente do envelhecimento, aceitar, você tem que aceitar e ser feliz, né, É que estar hoje saudável e ser feliz com a tua imagem, né. sim. Então eu tenho visto essa distorção de imagem, assim, você É que hoje pensa: em dia, pensa, a indústria da beleza "Ah, ali, uhum, querendo ou não, ela dita ali as regras, vamos dizer, do que é uhum, bonito, o que é feio e o que é aceitável e o que não é. Então, assim, as pessoas engrandecem quem é magro, quem é tem, jovem, querendo ou não. é, Então, tem essa busca, tem". porque há uma exaltação para quem é magro e é jovem. Uhum. Tanto que eu escuto que se eu for magra, eu serei aceita, eu serei atraente, eu vou conseguir mais fácil, as pessoas vão me olhar mais. Então, Uhum, existe essa crença por trás desse comportamento e o envelhecimento, muitas vezes, você também atribui a sua beleza, uhum, ao seu corpo, a questão da sua juventude, e é como se o envelhecimento fosse: "Eu não vou ser mais aceita, eu não vou ser mais essa jovem bonita, uhum. as pessoas não vão mais me considerar assim, não vou ser mais vista assim", e esquece que o envelhecimento vem junto à sabedoria, experiência, Sim, construção, então uhum. também cada fase da nossa vida tem uma beleza, É né, verdade, não é né. sobre: "Eu envelheci, então acabou", não, tem Não. muita gente que Uhum. faz muita coisa, eu vejo tanta gente realizando tanta coisa,
construindo tanta coisa e crescendo, se desenvolvendo. E muito a questão da sabedoria, né? Porque quanta sabedoria a gente vai carregando conforme a gente vai envelhecendo. Uhum. É verdade, né, essa é uma acho que é uma coisa, assim, que as pessoas precisam buscar satisfação, informação e se sentir bem do jeito que está, Sim. porque a mudança é inevitável, a mudança É. de idade é inevitável. Eu, graças a Deus, lido muito bem com essa parte, eu curto, faço piada, eu gosto, mas tem gente que tem muita dificuldade Tem. nisso. E isso bem colocado o que você falou, não tem idade para você realizar os seus sonhos. Não. Você tem que querer, você tem que se dedicar àquilo e não ficar presa na imagem. Tudo bem, tem empresas que realmente fazem isso. Eu conheço empresas assim, que você tem que ter aquele biotipo, Perfil. aquele perfil. Se você passar um Uhum. pouquinho do peso ou ter um pouquinho mais de idade, você não consegue. Então, eu acredito Hum. que algumas empresas no mercado de trabalho também Sim. dificultam Exijam, né. dificultam essa aproximação de si mesmo. Porque: "Ah, não, você não pode porque você tá gordinho", então um pouquinho acima. Sim, Então quer sim. dizer, você de repente você se distancia de você e quer alcançar aquele parâmetro, aquela imagem que seria Mas aí favorável. entra até mesmo numa questão de limite. Eu vou, eh, me colocar nesse lugar de trabalhar ou continuar numa empresa que me afasta de mim, Ah, que sim. eu vou É. ganhar um salário, talvez status, mas eu vou perder a mim mesma. Uhum, Então também entra nessa questão, por isso que o autoconhecimento eu falo que é tão importante, uhum. porque você também tem que impor limites muitas vezes, né. É Então eu vou me sim, colocar em um lugar que eu vou me perder. é verdade. Então, será que Triste. compensa o status, o dinheiro, Uhum. né, a fama e muitas outras coisas que o seu corpo ou a beleza, enfim, né, tá aí colocando em jogo de você perder a si mesma, porque isso vai passar uma hora. Sim, vai. Isso é passageiro. E é muito triste. Tem aquela cantora lá que emagreceu, assim, ela e a irmã, ela emagreceu de uma forma, assim, absurda. Ontem eu estava vendo. Então, quer dizer, ela teve aquele mas ela emagreceu muito. Desproporcional. Sim, totalmente. Ela era uma coisa e hoje ela é outra. Então, naquela questão de porque a mídia exigia aquilo. Me diz. E ela é uma pessoa que a gente percebe é totalmente infeliz. Ah. Infeliz, problemática, ela deve ter desenvolvido algum outro problema emocional, porque mudou totalmente o E você tá vendo comportamento. que o emagrecer não trouxe Não, felicidade, que é o que as nada, pessoas procuram. nada, mas trouxe a exigência do outro sobre ela, então ela se sujeitou àquilo, né. Eu acho muito triste Sim, mesmo. E essa mudança da imagem, ela faz com que a gente se olha no espelho e não se não se reconheça. reconheça. Então aquilo eu acho que traz outro problema, o não reconhecimento, né. "Poxa, eu era Sim. isso, agora eu sou desse jeito, o meu rosto mudou". Eu acho que deve dar um choque, né. Tem muitas questões. É porque, assim, entra muito no que a pessoa tá vivendo ali, mas nós temos o transtorno dismórfico corporal, que Sim. é quando você não aceita muito você coloca muito defeito em alguma parte do seu rosto, aí você vai Uhum. lá e faz uma Tira plástica. defeito. Aí daqui a pouco, passa alguns meses, você: tem mais alguma coisa". E aí vai, daqui a pouco você é outra Não pessoa se reconhece. e não melhorou ainda, não tá feliz, tem mais alguma coisa que você quer mudar, então você tá sempre em busca do melhor, Uhum. mas assim, você não alcança aquilo que você tanto deseja. É Então verdade. isso daí é de fato um transtorno, né, uma Uhum. distorção literalmente de imagem e traz sofrimento. Gente, traz porque às vezes você, por exemplo, você acha que o seu nariz tá desproporcional, sua orelha, então você sempre tá buscando Ah, tá esconder. escondendo. É o tempo Uhum. todo você tentando fazer de uma forma que as pessoas não percebam, porque se elas perceberem, elas vão ver o quanto é grande, feio, Uhum. horrível, assim, e as pessoas estão nem aí. As Às pessoas não vezes você estão nem nota, nem nem notando nota. esse tal defeito, né, porque Uhum. as pessoas acham que estão defeituosas, inadequadas, e as pessoas não estão ligando. Então, é muito mais a sua percepção sobre si Aham. do que o outro.
É verdade, né. E nessa, a pessoa está escondendo acho que de si própria, né, não Sim. dos outros, ela esconde dela Tá mesma. com medo da crítica, do julgamento, Uhum, vão me achar feia, vão falar que a minha orelha é de abano, porque muitas vezes, algumas características, né, é que a gente vai, assim, em vários pontos, né, são uhum, muitas questões. certo. Vem de um bullying, às vezes lá Ah, na é verdade, né, infância, na na infância e a pessoa infância. vai carregando Vai carregando, aquilo pela ela vida se inteira. vê como falaram na infância. Por exemplo, Uhum, vai que na infância você tinha uma orelha enorme, aí te chamava de Dumbo, sei lá, alguma coisa assim. E você cresce, a sua orelha tá agora proporcional ao seu rosto, uhum. mas ainda na sua Mas na cabeça, cabeça dela a você ainda orelha se é vê como uma daquele orelha jeito. assim. Se alguém fala alguma coisa dessa orelha, meu Deus, é como se tivesse É, ativado tudo aquilo que ela ouviu lá, tá uhum, presente. Então assim, precisa ser ressignificado, precisa ser tratado, porque isso afetou a é pessoa. verdade, né. Então, assim, por isso que existem várias causas que Uhum, podem ter formado um transtorno ou um comportamento que está muito disfuncional da pessoa. E o bullying é uma das coisas que afeta muito. Eu falo assim que as crianças afeta, são né. maravilhosas, são os amores, mas meu Deus, é uma São, fase é uma fase de tão uma difícil. crueldade e acho que Não, elas não nem percebem que elas percebem. são Não cruéis, né, percebe, acha que é tudo muitas zoeirinha, vezes. mas algumas crianças que são mais vulneráveis Uhum, acaba sendo mais afetada. E isso a gente vê muito no consultório, na vida adulta. é Né, o verdade. quanto o impacto trouxe ali. Nossa, é verdade, né, porque isso vai carrega pela vida Pela toda. vida toda, assim, enquanto não se faz um tratamento, não se olha para isso, a pessoa carrega essa imagem que foi Carrega. construída lá na infância. Então Uhum, isso causa uma distorção, porque, assim, a pessoa já não é mais tão vulnerável como uhum, ela já não tá mais com o rosto daquele jeito, às vezes nem tá mais usando aparelho, não tá uhum. mais usando óculos, tá totalmente diferente, de algo que foi lá colocado como chacota, essas coisas, Uhum. mas ela ainda se vê daquele jeito. Nossa. Muitas foram, como é que fala? Gordofobia, né, Ah, foram sim, xingados, sim, gordinho, sim. então cresce com um medo enorme de permanecer, então malha, 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 faz dieta pra não voltar pra aquele lugar, Uhum. entende? Então assim, por isso que, você vai entendendo a história da pessoa, da onde surgiu isso, foi uma construção em algum momento, É não foi verdade. do nada. Não, é verdade, isso vem de longe, né. E tem uma outra coisa também que eu queria conversar com você sobre a dificuldade de algumas pessoas em falar não. Eu acho Hum. que isso tanta gente passa por isso, porque às vezes, também no caso de ser aceito, então para ser Uhum. aceito você não pode falar não. Sim, Então eu acho que isso é uma coisa que tempos a tempos, assim, entra ano, sai ano, a pessoa vai sempre se se anular. desagradando para agradar o outro. Eu já vi Sim, uma pessoa descer muito fundo por causa disso, sim, sim, né. isso daí Aí tudo tem que falar assim, a pessoa não quer, faz isso, come isso, vai lá, a pessoa não quer. "Ah, mas você tem que ir". "Ah, tá, então eu vou". Eu acho que isso aí causa um estrago tão grande na é, vida, principalmente da criança, desde lá de de baixo pequenininho. até a vida adulta. Muito, muito, eu trabalho muito adulto, assim, desde Uhum. criança, adulto. Mas assim, é uma das coisas que eu amo trabalhar na clínica, É? Ai, que porque bom. é tão É. gostoso você ouvir o paciente e falar assim: "Já estou dizendo não, eu consegui dizer um Ah, não", né, aham. porque a gente vai construindo isso daí. Então assim, a partir do momento que ele percebe que ele pode dizer não, e dizer não não vai afastar as pessoas, apenas vai ensiná-las a respeitar. E assim, Uhum. sempre trago: "Gente, se você fala não e a pessoa se afastar, livramento. É verdade, é A pessoa verdade. só estava ali com você, do seu lado, porque ela tinha benefícios. Então, uma pessoa que te ama de verdade, ela vai entender o seu não e Uhum. vai e vai continuar gostando de você, porque isso Exato. daí se chama respeito. "Ai, Suzy, vamos no shopping hoje à tarde, porque eu quero ""Ai, vamos". "Ah, não, mas se eu falar não, a Bárbara nunca mais vai me chamar, ela vai ficar chateada, nã-nã-nã". É, Não, isso daí é uma prisão, então fala: "Olha, hoje eu não tô afim". Então, assim, eu ensino, a gente treina muitas formas assertivas de dizer não, porque o dizer não, não é você ser mal educado, como eles pensam também: "Nossa, uhum, estou sendo grossa, não estou sendo disponível. Nossa, o que a pessoa vai pensar de mim? Vai achar que eu sou isso, vai achar que eu sou aquilo". uhum. E não, a gente tem esse direito e é tão libertador quando É você aprende verdade, dizer sair, assim, um não. peso, uma coisa assim. Então, assim, Uhum. é muito gostoso, só que, assim, é um trabalho passo a passo até a pessoa ter coragem, entender que ela pode, que é um direito dela e Uhum, é uma defesa para a autoestima dela também, uhum. porque toda vez que eu digo sim, 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 eu estou dizendo não para mim e minha Ah, isso é autoestima está horrível. sendo minada. Então, Uhum. assim, uma pessoa que eu sempre falo sim, sim, sim,
ela tá se beneficiando de alguma Sim. coisa. Então, assim, é muito legal você estar com alguém que só fala sim pra você, nunca fala não, Uhum. e você acaba vestindo o quê? Um personagem também. Porque Né. você não quer estar ali, é cansativo estar. Então, a partir do momento, você já não é você. E isso daí você sente um incômodo, isso daí pode gerar muitas coisas também. Isso afeta muito a nossa autoconfiança. Uhum. Então, muitas vezes, você tem medo, às vezes, até no seu profissional. No profissional, a gente caminha de uma forma diferente, porque tem empresas que é um pouco difícil você dizer não para algumas coisas. Ah, sim. Porque tem pessoas que acabam se aproveitando dessa Uhum. parte e só vai tacando coisa, sei lá, uma pilha de coisa para fazer. Então a Uhum. gente analisa o contexto, toda essa parte de uma forma bem educada, né? Hoje mesmo eu estava atendendo meu paciente, falou assim: "Eu estou dizendo não, isso daí tá me fazendo muito bem". Ai, mas Falei: faz um bem "Olha só, enorme, né. na empresa, porque é Aham. necessário". Uhum. Então porque a pessoa às vezes tá acumulada de serviço e tá aceitando. Então, muitas das vezes entra aí, às vezes, o transtorno de ansiedade, depressão, porque não consegue nem dizer não. Então, é um fator também. Uhum. É verdade, né. E tem aquela coisa também de a pessoa vai falando sim, o outro vai, como você bem colocou, vai se beneficiando. Quando a Uhum. pessoa fala não, você passa a ser a Ah, ruim, ruim. você vai a maldosa, ingrata, mas e o que foi feito lá atrás, né? As pessoas começam, a virar uma obrigação. Né, Sim. essa palavra que eu sei que as pessoas falam quando falam para mim, porque eu falo não mesmo. Eu ajudei uma vez, agora a pessoa quer sempre, eu tô com vergonha de Eu dizer não. também, graças a Deus, esse problema eu não tenho. Tenho outros, mas esse eu não tenho. Mas aí a pessoa chega e fala a palavra que eu mais ouço quando eu falei não, quando eu falo não, é ingratidão. "Você é ingrata, olha o que eu fiz por você". Porque então entra aquela parte Sim, da o medo. manipulação, Sim, o né, medo de então ficar nesse lugar, não sei. sim. É, porque é uma autodefesa que você tem que aprender. Então, a partir do momento que Uhum. você entende que dizer não é um direito seu e tá tudo Exatamente. bem, e a reação do outro, por exemplo, essa frustração, a pessoa pensar um monte de coisa, é uma coisa dela. Ela tem que aprender a lidar com a frustração. Porque eu sempre falo assim: as pessoas não falam não pra você? Ah, sim, eu sempre assim. Uhum. Então, por que você não pode falar não Falar não, também? Porque você exatamente. tem que aprender a lidar com a sua frustração e o outro não Uhum, pode. Aí eu sempre falo: é adulto, adulto lida com frustração. aham. Então, assim, manda pra terapia também, lidar com isso, né. Aham. Você não pode pegar o problema das pessoas e querer resolver: "Ah, eu não vou fazer isso", sempre tentando evitar a reação do outro. É É você verdade. carregar um peso muito grande: "Ah, eu não vou fazer isso porque a pessoa vai ficar chateada, eu não vou fazer isso porque a pessoa vai ficar assim". Não, deixa a pessoa ficar e lidar com Uhum, os problemas dela. Então, assim, a gente vai trabalhando muito essa parte, mas você fica em um lugar realmente de ruim, dependendo da pessoa que você tá lidando. Tanto que uhum. tem paciente que fala assim: "Ah, porque a gente vai construindo ali uma hierarquia de não até a pessoa chegar no mais difícil. Ah, Então certo. tem uma escada ali pra gente Uhum, subir. Aí quando a gente tá construindo: "Ah, essa daqui dá pra falar porque ela é terapeutizada, ela fez aham. terapia. Agora esse daqui é mais difícil, é complicado". Então a gente vai criando ali estratégia e também é importante o quê? Dentro do falar não, existe comunicação, que a gente às vezes erra muito na forma da gente se comunicar, porque existem 3 tipos de comunicação: a passiva, agressiva e assertiva. E a gente conhece mais a passiva ou agressiva. Ah, Então, quando você vai falando, às vezes você fala um não de uma forma muito, assim, agressiva, aham. talvez, enquanto você estava muito na passiva, né, na Ah, forma passiva ali. Então, a partir do momento que você coloca assim: "Fulano, olha, hoje eu não vou, mas tal dia talvez eu possa ir, a gente possa, né, marcar para outro uhum, dia". Ou: "Ai, você me empresta essa caneca, Bárbara?", porque muitas vezes você tá na forma passiva, você: "Tó, eu ia beber, mas tó, pode levar", aham. né, eu ia usar. Agora quando você tá na agressiva: "Não, não, é minha, você se vira aí", né, é totalmente diferente. Agora Aham. assertiva assim: "Olha, nesse momento agora eu vou usar, tá, Uhum, mas quando eu terminar de usar eu posso te emprestar". uhum, Sabe, é uma forma educada, uhum. tranquila, e você tá dizendo não, você tá colocando um limite. Então, Sim. a gente aprende muito dentro da terapia a se comunicar também de uma forma que eu respeito os meus sentimentos e eu também respeito o do outro. Ah, sim, aí fica aquela coisa Mais branda, mais mais branda, tranquila, não né. é um não agressivo: "Ah, eu não Uhum, vou, não quero". uhum, Não, olha, fulano, isso, assim. Então, você sabendo colocar as palavras certa, num tom certo, uhum. a pessoa às vezes até fica mais compreensiva também. Uhum. E no caso dos narcisistas manipuladores? Ah, esses daí são difíceis de lidar, viu, porque Por isso que é hã, importante você aprender a colocar limite, hã. a entender essa parte, porque nós estamos falando aí de um transtorno, Ah, de esse já é um transtorno. Uhum. uma pessoa já com problema. Só que Ah, agora virou
muito assim, vamos dizer assim, Moda, assim? moda. Hã. Porque assim, às vezes a pessoa tem características, né? Uhum. Ah, é narcisista. Não, gente, nós estamos falando de um transtorno que é muito complicado, não é só Uhum. sobre característica. Por isso que a gente não pode sair muitas vezes dando diagnósticos para Ah, as sim, tem pessoas, que né? avaliar muito Avaliar. Ah, bem, aquela né. pessoa tem esse comportamento, então é narcisista. Aquela pessoa tem comportamento, então ela é isso. Não, existe todos os critérios que a gente segue para chegar nisso daí. Mas toma cuidado, né? Porque Uhum. são pessoas que se aproveitam, que manipulam. E elas se aproveitam de quem? Das pessoas mais passivas, das pessoas que não conseguem colocar limite, que não conseguem dizer não. Então, assim, você se torna uma presa fácil. Ah, Então, sim, por é isso que é tão verdade. importante você trabalhar o seu autoconhecimento, a sua autoestima, a sua Uhum. autoconfiança, porque se um desse parar na tua frente, ele não fica. Ah, sim, porque aí é verdade. Aí você, com Ele se jeitinho, você aproveita. já vai cortando, São né. pessoas que se aproveitam muito ali do outro, né, que Uhum, querem manipular, que querem, usufruir dos seus benefícios, né. uhum. Aproveitam, assim, é uma pessoa que realmente não tem empatia ali para o Ah, é outro, pensa verdade, muito ela não mais em tem si, empatia nenhuma, não exatamente. pensa, só pensa em Inclusive si. com animais também, né, Aí nós porque estamos aí já falando sobre a psicopatia, é ai, diferente. nossa, é uma É muito coisa, é transtorno, muito é muito transtorno, né. transtorno. E você acha, assim, que uma pessoa mandona, ela tem traços de narcisista manipulador? Tem criança que é muito mandona, então às vezes eu já vi assim, né, na minha infância, tinha uma menina que ela era a chefe de todo mundo, então todo mundo tinha que obedecer: "Você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai brincar com isso, não, essa boneca não, você pega a outra, aí você". Então você acha que uma criança, assim, muito mandona, ela pode ter algum traço desse ou não? Eu Ou acho é que não, característica não. dela, São assim? muitas questões. Às vezes o contexto familiar, às vezes está ali seguindo alguém que ela vê Ah, mandando assim, sim. tem como inspiração, porque criança, em algum momento ela aprende alguma coisa, Sim. não é do nada os Eles observam comportamentos, eles muito, a gente pensa que observam, eles não estão vendo, mas eles eles estão imitam a gente. super ligados, né. Então tem que cuidado com Sim. o que faz, o que fala, perto de criança, né. Sim, então assim, muitas vezes, às vezes é o comportamento dela ali, Ah, e a criança ela precisa muito da nossa intervenção, né, uhum. pra ali, ela saber, por exemplo, direcionar. Às vezes ela tem, vamos dizer assim, uma característica até mais de liderança, Ah, né, aquela que chega certo. no grupo e tenta organizar, mas ela é muito bruta. Ah, Então ela sim. precisa ser educada nisso daqui, Ah, entender, porque tem outras que não têm essa daí de chegar e: "Ai, você faz isso e eu faço isso". uhum. Não, né, não tem essa daí, ela já consegue. Mas ela tem que ser Ah, educada. sim. Quando a gente fala sobre transtorno, principalmente um transtorno de personalidade, a gente só pode fechar ele depois dos 18 anos, por mais que a Ah, é? criança ali Hum. apresente características que chamem atenção, mas Hã. fechar um transtorno de psicopatia, né, a Uhum. gente só pode fechar a partir dos 18 É anos. mesmo? Nossa. E narcisista, psicopata, gente, não procura terapia, são as pessoas que passam pela vida deles que Ah, procuram. sim. Ah, é verdade, porque vocês acham que eles estão sempre Eles certos, não que é procuram. assim mesmo, você é É. fraco, eu sou forte, né, são esses termos mesmo, que Sim. coisa. E no caso contrário, do borderline? A questão do borderline. É. É um transtorno ali também do humor. O borderline ele tem como característica a dependência emocional, mas não podemos falar que uma pessoa que tem dependência emocional tem borderline. Aham. Então tem outros critérios também. Então assim, é muita desestabilidade emocional, tem a questão da valorização e da desvalorização das pessoas, então assim, são critérios e é uma pessoa muito instável emocionalmente, você vê assim claramente, é uma pessoa bem desproporcional para É situações, mesmo. e normalmente é o casal perfeito, o narcisista e o Ah, borderline. sim, é. É uma procura porque, ela precisa ali de alguém pra se juntar, né, vamos Uhum. dizer assim, pra depender, e o narcisista quer alguém dependente, vamos assim Sim. dizer. Então, assim, é um sofrimento também, principalmente porque é uma pessoa muito instável. Você Uhum. começou a perceber que a pessoa é muito desproporcional, ela precisa de ajuda, Uhum. né. Principalmente o borderline, ele tem dificuldade de ficar em terapia. Ah, A gente é? tem uma E dificuldade, por quê? porque começa
e daqui a pouco tá um pouquinho bem, Ai, já sai. abandona, acha que tem que Tem continuar tem alguns daquele jeito. transtornos, algumas pessoas que não ficam, Ah, é né, é mesmo? assim, começam, vão melhorando um pouquinho, somem, aí daqui a pouco volta com Hum. uma bomba, né. O borderline, a gente conhece muito esse transtorno, que é alguém que nos manda mais mensagem, que exige às vezes ligação, porque é pessoa É muito muito carente? impulsiva. É carência isso, seria? Impulsividade, muita impulsividade, às vezes Uhum. tá querendo tomar alguma decisão, alguma coisa, liga para o psicólogo, porque a gente se coloca nessa Ah. disposição. Uhum. Dependendo dos casos que nós temos, nós deixamos o nosso telefone ali à disposição, manda Certo. mensagem. Até mesmo quando eu trabalho com dependência emocional, depressão, eu Uhum. sempre falo assim: "Antes de você tomar uma decisão, manda mensagem pra gente refletir um pouco". Então assim que eu Aham. vejo, eu respondo, atendo ligação, Certo. vejo ali, né, pra auxiliar, porque às vezes a pessoa não tem uma rede de apoio ali Uhum. ao lado. Mas o transtorno borderline, ela traz muito essa questão da impulsividade, da instabilidade emocional. Uma hora tá chorando, outra hora tá, sabe, muito eufórica. Ah, de E é extremos. muitos extremos, Hum. exatamente. E você acha que o borderline, ele já nasce a pessoa já nasce assim ou ela desenvolve durante a Desenvolve, vida através de desenvolve. um gatilho? Desenvolve através dos ambientes, fatores Uhum. psicológicos, ambientais, Isso vai sendo sociais. desenvolvido. Predisposição. Então, assim, os transtornos mentais, eles vêm com a predisposição e a Uhum. pessoa vai vivendo sua vida. Então, temos ali fatores psicológicos, ambientais, por onde a pessoa foi caminhando, os traumas que ela foi vivenciando. Foi. Em algum momento, isso daí E o pode. narcisista também? O narcisista Mesma também, coisa? Ele não mesma nasce coisa, não assim? nasce, é um transtorno também que É. desenvolve, porque também é uma pessoa, quando a gente fala de narcisista, a gente acha, ele se acha muito forte, autoestima super elevada, mas na verdade ele compensa isso daí, é uma pessoa que se sente na verdade fraco, inferior Ah, e super ele compensa. uhum. Então é uma pessoa que buscou recursos para tentar se mostrar dessa forma, mas também há um pequeno sofrimento aí também, se a gente Uhum. parar para analisar. Tudo é uma questão de histórico, contexto, porque a pessoa nunca chegou por nada, até Uhum. mesmo as histórias, por exemplo, de alguns psicopatas bem famosos, eu não vou lembrar agora os nomes, mas quando você vai ver, você vai vendo como esse cara foi criado, sabe, os ambientes que ele foi colocado, então assim, Uhum. já tinha predisposição, então foi a receita certinha, né, para Uhum. dar o que deu na vida Certo. adulta. Uhum. Então assim, é muito complicado, né, por Uhum. isso que o ambiente em que a gente coloca as crianças, o que a Ah, gente sim. fornece ali para Aham. eles, pode ser um gatilho, pode ser algo bom como algo ruim para o desenvolvimento deles. Uhum. E você acha que muitos, assim, vamos falar dar um exemplo, sei lá, um matador em série aí, ele é um narcisista? Depende, Não necessariamente, depende do né. caso, porque Sabe por que eu tô te perguntando? Porque eu vi num podcast, um outro podcast, um delegado falando que ele já tinha esse perfil de narcisista com animais, com pequenos animais na infância. Ele não tinha empatia nenhuma por nada nem por ninguém. Então ele ia atrás das vítimas, ele cometia o crime, mas assim, ele não abusava das mulheres, ele assim, só gostava de matar. Ele achava legal, não tinha dó, não tinha nada assim. isso daí entra dentro E da começa psicopatia. dentro desde pequenininho, quando ele judiava de bichinhos, tal, e não sentia nada. Entra muito dentro da psicopatia, Você já assim, você cuidou de trazendo. algum desses? Não, nunca me entrou uma questão de psicopatia, porque é Uhum. muito incomum eles buscarem Ah, é ajuda. verdade, né, É muito verdade, eles difícil. não buscam, eles estão Normalmente são as certos, né. vítimas que procuram, Uhum. né, porque eles não veem necessidade, porque eles não estão errados, eles não têm É, eles estão sempre problema. certos, né, os outros que são errados, eles são Sim. incompreendíveis e os mais inteligentes. Então eles se julgam os mais inteligentes e as vítimas são os coitadinhos que eles têm que dar a direção ali, né. Sim, sim. Mas esse daí que você trouxe entra muito dentro da psicopatia, não dentro do narcisismo, Ah, né. tá. Então por isso que as nome é muita Hã. coisa. É muita coisa, Mas eu já assim, estou às vezes a misturando pessoa tudo. pode ter os Hã. 2, né, Uhum, pode ter as comorbidades, tem bastante coisa assim, né, pode uhum. ter depressão, borderline, isso e aquilo, então assim, Nossa, tudo muita coisa, muito pode, trauma, pode, né, então que a pode, pessoa passou para pode ter. ter esses transtornos Desencadeia muitas todos, coisas, né. você vê muita É comorbidade. muita coisa. E eu assim, os pacientes que te procuram, claro, você tem que ter, como você já tinha a gente já tinha conversado,
tem que ter interação entre você e o paciente, aquela Relação terapêutica. confiança, Sim. né. E você também tem que ter com o paciente? Sim, é uma relação ali de ambos, a gente tem Uhum, que sentir essa confiança, essa conexão, porque eu falo que é o fator principal da terapia, porque, uhum, como que ele vai aceitar o tratamento ali comigo, vai ter confiança naquilo que eu trago, se ele não tem uma boa relação comigo, uhum. né. Então a gente vai construindo, desenvolvendo tudo isso daí. Ah, certo. E muitos pacientes, trazem ali que considera você como amiga, como uma pessoa que tá ali com ele, que pode contar, então é uma relação muito verdadeira também, e a gente sente falta quando encerra o É, tratamento, a gente é. também pensa no paciente durante a semana: "Ai, será que ele conseguiu ir lá e conversar, conseguiu se posicionar? Resolver. Ai, será que conseguiu aquela promoção que disse que essa semana talvez ia". Então a gente vira, assim, essa conexão, mas a gente consegue também separar ali, né, o que é do Uhum. outro e o que é nosso também, que é importante. Ah, tá. Já aconteceu casos, assim, do paciente gostar de você, sentir toda a confiança em você, mas você não ter a mesma Ah, mesmo assim? é, Ah, ou não, ou eu as acho pessoas que chegam e não. conversam, vocês se entendem ali entre Tem pacientes que né. são mais assim, é difícil de se conectar. Ah, Tem tá. pacientes que são mais difícil. Mas assim, todos se, o paciente se conecta comigo, eu também vou junto. Aham. Muito difícil eu fico para trás nessa Uhum. parte, assim, mas tem muitos que é muito Que é difícil difícil. de se abrir, né. Tem pacientes que eu puxo mais dentro da terapia, assim, a conversa é mais Uhum, difícil de soltar, eles são muito mais objetivos, práticos, ou não tem muito, assim, para falar, então você uhum. percebe talvez uma desconfiança, alguma coisa assim: "Posso falar, não posso falar?". E tem outros que foram desenvolvendo, chegou falando quase nada, hoje brinca, Ah, fala, que é bom. muito gostoso, se desenvolve. Só que a nossa relação, ela se reflete fora também, porque, eu sempre trago: "Olha, assim como você tá trazendo aqui pra mim, é Hum, pra gente generalizar a forma como você tá falando comigo", porque eu deixo muito claro: "Olha, se você não tá gostando de alguma coisa, fala. Pode uhum, falar que você não gostou de uma forma que eu perguntei, que eu falei. Você tem total liberdade aqui. Eu vou uhum, sempre procurar te entender, que é o objetivo". Porque isso daí traz pra ele a confiança que ele também pode começar a falar nos lugares que ele não gosta, o que ele não quer, do uhum. jeito que, sabe, se posicionar. Então eu trago essa relação pra ele generalizar também. E é muito gostoso, Uhum. porque agora eu tô lembrando de um paciente que tá em terapia e ele É. começou assim, e o relacionamento dele fora socialmente melhorou muito. Olha, que Diferente maravilha. do jeito, assim, que ele começou e do jeito que ele tá e se desenvolvendo fora com as conquistas também, a gente fica muito feliz. Ah, eu Às imagino, vezes né. eles conseguem alguma coisa, eles mandam mensagem pra gente: "Ó, Olha, Bá, vitória. aham, Ai, que manda legal. foto, sabe, olha, Uhum. consegui hoje o objetivo, manda foto", aí vou lá: "Parabéns", não sei o quê. Ai, Então, que assim, legal. é uma relação Aham. gostosa, sabe, de você ter alguém que realmente tá torcendo ali por você e pelos seus Uhum. avanços, e consegue enxergar os seus pequenos avanços, né. É, isso é o mais importante, que você Sim, está fazendo um bom trabalho, né, a sim, pessoa está sim. conseguindo se resolver ali. Ah, é muito legal isso, né, nossa. E tem paciente, assim, que começa, que você vê que tem aquela barreira, começa e para. Tem, Aí abandona, não aparece mais, tem, porque mexe em lugares, né, tem, em tem. feridas emocionais que a pessoa não quer tocar naquilo, mas tem que tocar naquilo para se resolver, Sim, sim, né. existe muitos, né. Uma das coisas que a gente percebe também na clínica é que existem terapias que são pseudociências, que não são terapias cientificamente Hã. ali validadas. Uhum. Então, muitas vezes tem pacientes que vêm dessas terapias Ah. pra gente. Então, são pessoas que não tinham curso de psicologia, não tinham preparo e mexeram em coisas como traumas Ah, sim, e aí e acaba a piorando, pessoa, às né. vezes, tem uma dificuldade de confiar na gente, tem uma Uhum. dificuldade de, por exemplo: "Ai, Bárbara, eu não quero mexer nisso, eu não tô, pronta agora Ah, pra isso". certo. E às vezes vai parando, quando vai entendendo onde tá a raiz que a gente vai precisar, mas: "Ah, não tô muito afim", às vezes não responde mais nossa mensagem. Uhum. Então, às vezes volta em outro momento e fala que não estava preparada. Então, assim, Certo. são várias questões. Então é importante
que quando você for contratar um psicólogo, que você procure ver se ele está regulamentado no Ah, Conselho sim. De Psicologia, Uhum, realmente ali no CRP, porque é alguém que está preparado, que fez os cursos, que responde eticamente se fizer alguma coisa, uhum. do que esses que não têm e às vezes faz um estrago ali no emocional das pessoas, né? A Ah, pessoa eu já está imagino. mal e faz um estrago. Então, assim, já peguei vários pacientes e são pacientes que não ficaram, É. né? Que vieram de outras terapias, assim. Mas tem pacientes que não ficam também por questões financeiras, por Ah, questões de certo. tempo, rotina, Uhum, também a rotina muito exaustiva, não consegue colocar uhum. ali na agenda. Bom, tem várias questões Várias assim que questões, envolve. né. Mas no caso desses pacientes que você citou, que você começou E não con e foi embora, não quis mexer naquilo, teve algum paciente que voltou depois falou: "Não, agora eu quero ir para frente, vamos mexer nesse vamos abrir este baú, vamos a gente resolver isso pensar aí". aqui. Olha, desses E daí que vieram dessas aceitou? outras abordagens, não. Que Nossa, vieram desses outros lugares, agora assim, tô buscando. certo. Agora teve outro que, chegou a sair, eh, falam: "Ó, gente, para você conseguir atingir esse objetivo, a gente vai ter que mexer nisso e nisso daquilo", ou seja, você vai ter que se levantar, fazer isso, fazer Uhum. aquilo, a gente precisa saiu. É. E depois de um tempo me mandou mensagem, acho que deve ter acontecido alguma coisa, mas não retornou de vez, então também não sei o que Ah, aconteceu, tá. mas eu vi o que precisava ali de ajuda, mas assim, agora sim, se eu lembrar ao longo do É. do Não, programa eu falo, mas eu não tudo bem. lembro. Peguei você de É, surpresa não agora. lembro assim agora. Poxa, gente, fazer terapia é uma coisa tão boa, eu já fiz, é tão gratificante, assim, porque as pessoas pensam: "Ai, o psicólogo é só coisa de louco, eu não sou louca para ir lá". É um tabu horrível, porque é uma eu acredito, assim, pelo pouco que eu entendo, não vou dar pitaco na sua área, mas, assim, o pouco que eu entendo, o psicólogo, ele te dá caminhos para você resolver os seus problemas. Ele não dá solução: "Faça isso". E então esse caminho que você vai trilhando até você se superar, eu acho que é maravilhoso. É isso Sim, mesmo? sim, a gente Porque foi te isso que eu ajuda. senti quando eu fiz terapia, né. A Foi gente te muito bom, ajuda nossa, adoro. a se organizar, porque Uhum. quem tem todas as respostas são vocês, né. Então É, tá tudo guardado aqui, a né. gente vai ouvindo, vai organizando, vai Uhum. criando, né, o nosso plano ali de tratamento. E é tão gostoso, porque você vai vendo que você é capaz de superar muitas coisas que você Sim. acreditava que você não era. Você vai mudando a sua percepção de si, né. Uhum. Muitas vezes eu vejo esses pacientes: "Ai, mas eu não vou conseguir. Ai, mas isso. Ai, mas é tão difícil". Aí eu falo assim: "Olha, daqui um tempo, você vai estar melhor, você vai", e assim, você vai vendo que eles vão Aham. estabilizando, aí eu falo: "Você lembra que você, não vou É. conseguir, não vai dar certo, meu Deus, vai demorar muito, eu vou passar a vida inteira assim, e olha É. como você tá agora, tá vendo?". Ai, Então, que assim, é o processo. maravilha. E eu sempre aí eles falam assim: "Mas por que você é tão calma nisso?". Eu falo assim: "Porque eu entendo o processo. Eu sei que Ah, se você sim. continuar dessa forma, você Uhum. vai estabilizar, né, você vai chegar ali em um momento Sim. que você vai estar superando". Então, assim, é muito bom quando o paciente ele entra e ele segue o tratamento, porque não tem como você fazer terapia 2 meses e querer um resultado. Ah, Também tem sim. essa questão Tem do também. paciente também querer: "Ah, não, mas eu quero melhorar logo, não quero esperar o processo". Tem paciente que já chega e quer resolver agora e não é Não, agora, é claro um que não. processo. Uhum. Às vezes até mesmo, né, quando é adolescente, os pais querem trabalhar a criança, então assim, a gente tem que trabalhar com a ansiedade dos pais também. Ah, sim. Calma, é um Certo. processo. Às Uhum, vezes, inicialmente você não vai, ver a mudança na criança, uhum. agora primeiro é Agora cognitivamente, depois os comportamentos vão mudando, então assim, uhum. muitas coisas vão acontecer, então a gente também trabalha com esse tipo, né, de ansiedade, "Ai, eu quero É, logo". talvez até a ansiedade da criança venha dos pais, né, porque Sim. quer tudo para já, para rápido, resolver o problema. E os adultos também que entram na Também, terapia, que é rápido, também. "Ai, porque eu tenho esse problema e tal", e às vezes a pessoa tem muita coisa pra mexer. Ah, E a gente tem que ver o caminho que vai ali trabalhando, então
fico assim: "Calma, esse problema a gente ainda vai mexer, mas a gente precisa trabalhar esse", Aham. e vai trabalhando. E conforme eles vão vendo que vão melhorando, Hã. eles Eles vão vão também engajando, mas tem ah, gente que quer muito que é na hora, rápido, mas não tem não como, tem como. imagina, é um processo demorado que vale muito a pena. Vale Sim, muito a sim. pena. Nossa, eu É um baita de adoro. investimento. É, por isso que eu admiro você, assim, os psicólogos em geral. Você é Sim, neuropsicóloga também, também. né. Qual a diferença? A neuropsicologia, ela trabalha ali, com investigação dentro do sistema nervoso. A gente Ah, trabalha tá. entendendo ali, porque assim, todo comportamento dentro da terapia a gente trabalha com a intervenção, mas Certo. ali a gente trabalha com investigamento, investigação, porque a gente analisa porque todo comportamento tem um fator ali do cérebro que Sim, que motiva esse desencadeia comportamento. aquilo, né. Uhum. Exatamente. Então a gente trabalha ali com os testes neuropsicológicos para entender determinado comportamento, da onde vem, se qual área do cérebro está prejudicada. Ah, Então, toda essa parte, né? Toda uma investigação ali. Então, a gente nossa, que trabalha. bacana É muito isso, legal e me né. ajuda muito Muito dentro legal. da terapia, porque eu vou trazendo também coisas da neuro ali, Hã, vou explicando alguns sistemas para o paciente também certo. entender que não é só a tomada de decisão dele, que não é só a personalidade, o perfil dele, mas existe um fator dentro do cérebro que às vezes está prejudicado. É verdade, e tem que trabalhar em conjunto os 2, né, Sim, sim. pra A achar o terapia, caminho. ela modifica muito, né. Se você vai tendo ali os comportamentos, vai trabalhando, ela vai intervindo nessa parte também dos comportamentos. Impulsividade, que muitas vezes é o controle inibitório que está prejudicado. Ah, tá. E eu queria saber de você, como a gente faria hoje para ter uma inteligência emocional? Tem algum caminho para isso? Como a gente deve agir? Porque eu acho que interessa para todo mundo, né, porque inteligência emocional é uma coisa que a gente tem que ter a vida toda, né, acho que em todas as áreas da vida o tempo todo, né. Tem Sim. alguma dica que você pode algum caminho que você pode Sim, a me ajudar? inteligência emocional é você entender o que você está sentindo e o que você vai fazer com isso. Entender da onde vem esse sentimento, Uhum, por que você está reagindo assim, por que você está pensando assim, o que, que você está sentindo assim. Então, uhum, entender é o primeiro passo, que é o que a gente inicia na terapia. Vamos uhum. identificar, né? Ah, Da onde vem esse esse é o ponto de sentimento. partida. Exatamente, Uhum, eles entenderem qual situação está desencadeando esse pensamento, essa emoção. Por que eu tô assim? Para depois eu pensar como reagir assim, porque a gente trabalha o quê? Dentro da terapia, entendendo qual é o padrão cognitivo e comportamental, uhum. né? Então, assim, identificar que toda situação X me desencadeia raiva. Então, eu Ah, preciso tá. entender isso e trabalhar essas coisas. Então, assim, Uhum, a educação socioemocional, ela é muito importante hoje, graças a Deus, né, nós temos muitas escolas que estão trabalhando com essa questão das crianças, né, certo. e trazendo isso daí, tanto que, muitas professoras eu ouço falando que hoje as crianças já nomeiam bastante emoções, Uhum, e isso é muito importante. Então a inteligência emocional é você entender o que você está sentindo, uhum, para você poder dar uma resposta assertiva ali, uhum. porque a partir do momento que eu não entendo o que eu estou sentindo, que eu não sei de onde vem isso, eu me torno o quê? Impulsiva e reajo no Ah, formato certo. automático, né, e fico muito no automático ali, e isso é prejudicial. Então, assim, você entender, você ter um autoconhecimento, Uhum, a terapia, ela é um caminho hum, para você descobrir isso daí, mas você também começar a se perceber, fazer o que a gente chama de automonitoramento. Às vezes um diário emocional ali, uhum. né? Tal situação me trouxe esse desconforto, né? Percebeu que você tá muito frustrada, com muita raiva, muito triste. O que que aconteceu hoje? A partir de que Ah, momento no meu dia eu fiquei assim? Porque às vezes uhum, você não percebe, que nem às vezes, muitas vezes eu trago assim, às vezes você entrou no Instagram, você estava super bem. aham. Aí daqui a pouco você saiu desmotivada, mal. Aí você fala assim: "Ah, eu não sei por que que hoje eu fiquei desmotivada e tal". Aí a gente vai dentro lá, Aham, investigando, aí vai aí fala assim: investigando. "Não, é que você entrou às vezes no Instagram, você começou a se comparar, então você saiu desmotivada". Ah, tá. Você entende que ocorreu alguma coisa Uhum. ali. Então, a inteligência emocional, até mesmo diante de uma briga, até mesmo diante de uma dificuldade, para você ter uma resposta boa ali, Ah, né. Mas é a partir do momento que você consegue entender da onde vem esse sentimento e uhum. como eu vou reagir a ele. Ah, tá. Então seria uma É autoanálise. uma autoanálise, é você entender o seu padrão, porque Ah, o porquê daquilo, né. o que me irrita, o que me frustra, às vezes não te irrita e não te frustra. Uhum.
É entende? verdade, É né. totalmente diferente. Então, os nossos padrões cognitivos e comportamentais, totalmente diferente. Então, eu preciso me entender. Então, entra aí o autoconhecimento para me conseguir lidar de uma forma assertiva com as questões da vida, porque a gente vai passar por problemas, Ah, a gente sim, vai ter problema tem o tempo dificuldades. todo, precisa ver como que você reage, Como você né, reage? aquele problema, né, porque cada um tem uma reação diferente com o Diferente. mesmo problema, Sim. né, então a gente tem que se autoconhecer mesmo, Entender né, ali, e saber administrar as nossas sim, emoções, saber se aham, comportar de uma forma que a gente depois não vá se arrepender, não é vai trabalhar com verdade, a né. impulsividade ali Uhum. dentro do automático. Nossa, muito bom. Olha, eu ficaria horas aqui conversando com você, mas a gente já está no finalzinho do programa. E você gostaria de falar alguma coisa para quem está assistindo a gente, dar alguma dica, algum conselho? Esta é a sua câmera, por favor. Ótimo. Bom, hoje nós falamos um pouquinho aqui sobre a dependência emocional. Uhum. É uma coisa que eu tenho visto muito na clínica e eu queria deixar um recado. Porque quando a gente se depara com pessoas que estão passando por esse problema de dependência emocional, que se você tem alguém do lado, não critica, não julgue, apenas acolha. Porque é muito difícil você sair desse lugar e nós vemos cada vez mais mulheres estando nesse lugar, muitas vezes, quando tem questões até a mais aí de ser mesmo um transtorno, não só a dependência emocional, mas que leva elas para esse lugar. Então, talvez você estando do lado, sem o julgamento, sem a crítica, seja o primeiro passo, talvez ali, que fortaleça para ela sair desse lugar. Então, eu acho hoje que esse recado fica para vocês aí. Ai, que ótimo. E também com relacionamento Com abusivo, né? Quem relacionamento está abusivo. passando por isso, procura ajuda também. Sim, é necessário, gente. Quanto menos crítica e julgamento, com certeza mais ajuda você vai dar para essa pessoa que muitas vezes você tá tentando ajudar e você fala assim: "Para de ser besta, sai daí". Isso daí não vai ajudar. Mas você estando ali, você pode fortalecer nessa pessoa para ela dar o primeiro passo e sair dessa situação. Ai, que ótimo. Muito bom falar com você, Bárbara. Obrigada. Você é uma linda, uma maravilhosa. Ai, fico Deixa muito. suas redes sociais, por favor, quem quiser te procurar, os seus contatos. A minha rede social, o Instagram, é @barbara, só que no final do Ferreira, ao invés do A, tem o SA, que muda essa diferencinha Ah, sim, é. tá. Eu trabalho apenas com o Instagram no momento. Ah, tá. Então, quem precisar de ajuda, quiser fazer uma terapia com você, conversar com você, te procura no Instagram. No Instagram Aí depois vai ter o GCzinho, né, com a rede social dela lá o contato certinho, também. escrito, Uhum, para as pessoas te procurarem. perfeito. Bárbara, muito obrigada. Eu que agradeço. Amei te. Nossa, é sempre muito bom conversar com você, te receber aqui, é muito bom. Eu que E vamos agradeço. marcar umas séries. Gente, nós vamos fazer umas séries muito bacanas. A Bárbara vem aqui, né, Bárbara? A gente Sim. escolhe um tema. Também, se você quiser um tema em específico, deixa aqui no YouTube marcado algum tema específico que a gente conversa, né? Sim, eu adorei vir aqui, Ah, foi uma experiência muito boa, muito ai, que gostosa, bom, que e um bom. prazer também te conhecer e estar aqui novamente, Ah, né, com é você. maravilhoso. Venha sempre. Ah, Agora a gente vai se obrigada. ver mais vezes, É, né? É sim. isso aí. Então tá bom, gente. Obrigado pela sua companhia. O Talk Suzy vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Beijo grande. Tchau.